Disciplina. Uma das coisas que sempre me preocuparam, que me preocupa e que me preocupou a minha vida inteira. Eu acho sim, já trabalhei com cada um. É verdade, você tem razão. Sabe por quê? Uma coisa assim, eu gosto muito de falar da onde que eu tirei, da onde que eu aprendi a disciplina. Antigamente, né, quando eu fiz o magistério, lá na escola que hoje, inclusive, eu trabalho, estou há 20 anos na educação e parece cada situação, eu que o digo com as perguntas que eu recebo, nossa senhora, eu recebo umas perguntinhas aí que eu não acredito que acontece isso por aí. Mas vamos lá. Lá no magistério, quando eu tinha, né, a aula do magistério, era assim, a gente tinha sala piloto na escola. Então tinha, na época era série, tinha a primeira série, segunda série, terceira série e quarta série. E aí o magistério, a professora do magistério combinava com a professora da sala piloto e levava a gente, as alunas do magistério, até a sala dessa professora e ela dava uma aula e a gente tinha um relatório para fazer. E pelo menos assim, uma vez a cada 15 dias isso acontecia. A gente sempre ia na sala, as meninas do magistério, né, e os meninos, que tinha homem também, ia nessa sala piloto. Às vezes a gente ia na primeira série, às vezes na segunda, às vezes na quarta série. Cada época era uma coisa. E aí a professora já falava para nós, gente, hoje a professora da sala vai dar uma aula de leitura. A aula de leitura dela vai ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu quero que vocês observem como ela fala com os alunos, quais as etapas da aula de leitura dela. Eu quero que você observe. E a professora da minha turma, da minha sala, ela já dava as coordenadas do que a gente tinha que observar na aula dela. Postura da professora, se ela seguiu as etapas da aula de leitura, por exemplo, tá? Então ela dava um cronograma, a gente levava o nosso caderninho com a nossa caneta e chegava na sala, ficava no fundão, as crianças bonitinho lá, e ela dava a aula dela e a gente ia fazendo o nosso registro. Depois ia para a sala e a professora ponderava, olha, o que vocês observaram? O que vocês acharam da postura da professora? Como assim? E eu aprendi muito, 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 muito disciplina desse jeito. Porque a professora, ela tinha postura. É isso, assim, um diferencial absurdo. Então, o que eu aprendi nessa época com as professoras? Primeiro, nenhuma ia de qualquer jeito. Todas iam bem vestidas, todas iam com uma roupa adequada, todos iam... eu lembro que tinha uma que fazia questão de jaleco. Ela ia com a roupa dela e o jaleco por cima para não sujar de giz, né, do pó de giz, mas era só uma. As outras não, as outras iam, mas com uma roupa larguinha também, uma roupa adequada, nada de decote, nada muito justo. E é uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, porque eu falei, mas o que tem com uma roupa justa? Tem que a criança acaba prestando tanta atenção na sua roupa que não presta atenção no conteúdo. Então, a roupa que você vai na escola tem que ser a mais discreta possível. Aí tem aluna aqui da escola que vai falar pra mim, nossa, mas a Ana não vai, eu não vou muito discreta hoje não. Eu tenho uma jaqueta marca-texto, sabe, aquele bem, e eu amo a minha jaqueta, ela é quentinha. Então quando eu chego na escola, eles falam pra mim, nossa, tá dando dor na vista. Ô professor, olha a roupa sua hoje, tá, onde que a gente desliga? E eles brincam. Por quê? Porque eu não vou dar aula para ele, eu não vou ficar 50 minutos numa sala, mas eles vão me ver ali. Quem que é a Ana Maria? Aquele marca-texto lá, ela que é a coordenadora pedagógica. Então eu gosto de ir com uma roupa, hoje, eu gosto de ir bem vestido na escola, isso eu gosto de estar com uma roupa adequada, não vou com nada apertado, justo, decotado, não vou com uma roupa adequada. E todo professor deveria ir também, na minha opinião. Porque isso, quando eu estava no magistério, eu observei na professora. Uma outra coisa que eu aprendi nesta época, de primeiro ao quinto ano, a quarta série na época, né? Primeira a quarta série, que era antigamente. Todas as professoras, elas não ficavam rindo, reganhando, não era assim. E isso eu aprendi, postura. Tem momentos para você chegar rindo, fazer brincadeira, mas tem momentos de seriedade. E a criança precisa perceber
quando é para ficar sério, quando você está explicando a matéria e quando você está brincando, que agora é um negócio mais relaxado. Tem que ter horário para tudo. Então, começo do ano, vamos lá nas dicas. Essa da roupa eu acho que pode ser até uma primeira dica, tá, gente? Eu não tinha marcado não, mas eu vou até colocar aqui, ó. Roupa adequada. Primeira coisa, você ir com uma roupa adequada. Não chame mais atenção do que o próprio conteúdo. O conteúdo tem que chamar mais atenção do que você. Porque aluno, gente, aluno percebe tudo. Eu vou contar até rapidinho aqui um negócio. Um aluno uma vez virou pra mim e falou assim: tia, você não tá bem hoje, né? E eu não tava mesmo, não. Aí eu falei: tô. Por que você tá dizendo que eu não tô bem, né? Porque eu fiquei com medo de ter falado, feito alguma coisa assim, porque realmente eu não tava muito legal. Não, tia, que hoje você não tá de batom vermelho. Aí que eu me toquei, eu falei: gente, eu nem batom tinha passado. E assim, quem me conhece sabe, eu não fico sem um batomzinho vermelho, eu amo batom. Então, na hora que ele falou isso, opa, peraí, volta na Maria aqui, vamos passar um batomzinho, vamos voltar a ficar bonitinha, porque eles merecem isso também, eles querem ver a gente bonitinho, arrumadinho, né, adequado ali. Mas vamos lá, começo do ano, gente, no começo do ano, eu penso que a segunda dica, né, vamos falar assim, eu penso que a gente tem que ter os combinados. Aí hoje alguém comentou aqui no meu Instagram, não sei nem se a pessoa tá aqui agora, a pessoa comentou assim: eu faço combinados, mas não adianta. E aí eu fiquei pensando, não adianta? Como que não adianta? Porque eu nunca vi não adiantar. Alguma coisa aí tá errado, alguma coisa precisa ajustar. Então, quando eu digo combinado, o que é o combinado que teria que ser ajustado? A pessoa, quando ela vai, ela entra na sala, gente, existe até, eu não sei se vocês já ouviram falar, quem não ouviu falar, tem lá no TikTok você coloca assim, o corpo, como é que é? O corpo explica, o corpo se manifesta, as suas atitudes, em 3 minutos você faz um perfil de uma pessoa. Tem até um nome para isso, mas fugiu, é o corpo, tipo assim, você bateu o olho em alguém e em 3 minutos você já tem uma opinião dessa pessoa. Então, quando você entra numa sala de aula a primeira vez, gente, eu tenho 40 anos de serviço. Esses 40 anos, todo começo, toda primeira semana de aula, assim, primeira, segunda semana de aula, me dá frio na barriga. Eu ficava nervosa, eu falava: ai meu Deus, será que vai dar certo? Como será que é essa turma? Será que eles são muito agitados? Como será que vai ser tal? Eu ficava, o corpo fala, isso mesmo, Jéssica, obrigado. O corpo fala. Coloca lá no TikTok, que lá tem uma moça lá que eu sigo, que ela é ótima, e ela dá várias dicas de postura, de como que você tem que se comportar nos ambientes, para não ser nem muito arrogante, nem submissa. É muito legal as dicas dela lá. Posso até procurar aqui depois mostrar para vocês. Mas quando você bate o olho em alguém, a primeira impressão é que fica. Então, se você olha a pessoa para cima assim, você vai ter fama de arrogante. Se você olha para baixo, você vai ter fama de, ai, tadinha, submissa, coitado, vamos deitar e rolar em cima dela. Então, é reto, é para frente. Você tem que ter firmeza no olhar, firmeza na postura. Então, quando você vai para uma sala de aula pela primeira vez na sua vida, você tem que ter uma postura firme de segurança. Você não pode nem estar encolhido olhando para baixo e nem estar olhando para cima, eu sou o máximo, eu sei tudo e vocês não sabem nada. Porque você não vai conseguir ter um diálogo com esses alunos, você não vai conseguir transmitir a sua mensagem. Então, você tem que ser a professora, mas você também tem que ter empatia. Então, você sabe aquele morde e assopra? Você vai ter que ter esse jogo de cintura. Então, quando eu começava a dar aula, eu já chegava firme, eu não chegava reganhada, rindo, não, eu entro na sala até hoje, séria e firme, e falo: olha, gente, é isso. Uma coisa que eu fazia nos meus combinados. Quando eu estou falando, eu não quero ninguém falando junto comigo. É eu falando e vocês escutando. Se você fala junto comigo, primeiro eu perco a minha ideia, eu não consigo concluir a minha ideia e vai virar bagunça isso aqui. Então, peraí, eu termino a minha fala e depois quem quiser levanta a mão.
A gente sabe que quanto menor a criança, mais difícil ele seguir essa regra. Então, o que eu fazia? Eu começava a falar e eu falo baixo, eu não falava alto. E pra mim, gente, pra eu falar baixo é um sacrifício, porque eu tenho um tom de voz bem alto já. Eu vou empolgando com a matéria, eu vou falando mais alto ainda, eu vou fazendo um carnaval na sala. Então, pra mim, isso é muito difícil, mas eu tentava. Eu falava baixo. Se o aluno entrasse e falasse comigo, eu parava na mesma hora, cruzava o braço e olhava para a cara do aluno. Aí, às vezes, eu tava lá dando aula, o menino virou para trás, foi falar com o outro, ou virou para cá para conversar com o outro. Eu parava, cruzava o braço e olhava. Quando eu cruzava o braço e parava a minha voz, o menino já parava para ver o que aconteceu. E ele via eu encarando ele bem séria, falava, acabou? Posso continuar? Olhando para mim, e aí eu continuava a aula. Outra coisa que eu fazia, que eu combinava e eu tenho até hoje como atitude em sala de aula. Eu não sei falar com uma pessoa que não esteja olhando nos meus olhos. Não sei, para mim é olho no olho. Então, se eu estou explicando alguma coisa em sala de aula e um aluno está de cabeça baixa escrevendo, eu vou falando, chego perto desse aluno, eu tiro a caneta ou o lápis da mão dele, ponho na mesa e continuo falando como se nada estivesse acontecendo. A sala fica muda, porque eles estão vendo que eu tô andando pela sala, eu vejo que o aluno está escrevendo, fazendo outra coisa, eu vou andando e tal, tiro a caneta ou o lápis, o que for, ponho na mesa e continuo, não é verdade, fulano? E continuo falando, não chamo atenção, não paro, não falo, olha pra mim, não faço nada disso. Só dessa atitude a turma já assustou e parou. Isso funciona e muito, para qualquer idade, tá, gente? O falar baixo, você tá falando, sabe o que eu acho engraçado? Eu lembro que eu tinha uma professora que ela falava muito baixinho, então todo mundo ficava assim, ó, chegava até o pescoço pra frente pra escutar o que ela falava, porque ela cochichava, e a gente tinha que fazer silêncio pra escutar, e a gente falava baixo porque ela também falava baixo. Então isso funciona. Crianças menores, vamos lá nos pequenininhos. Nos pequenos, até pequeno que eu digo é educação infantil. Eu lembro que na educação infantil a gente cantava uma musiquinha assim, zip zap, minha boca vai fechar, zip zap, minha tia vai falar. Todo mundo fazia isso, acabou a conversa. Aí a gente falava. Então, quando eu dava aula na educação infantil, essa musiquinha era top. Eu cantava essa musiquinha. Na hora que eles estavam falando demais e eu queria falar alguma coisa, eu começava a cantar a musiquinha, aí todo mundo começa a cantar junto, e na hora que eu fazia assim, agora só eu vou falar. E aí eu falava baixo e todo mundo escutava. Isso funciona, gente, para 2, 3, 4, 5 anos. Olha, até o primeiro ano eu já usei isso e funcionou, tá? Fica aí como dica também. Outra coisa que funciona muito é você planejar a sua aula. Quando eu chegava na sala, eu falava para eles assim, gente, a minha aula de hoje vai ser a seguinte. O quadro tá aqui, né? O quadro da escola. Eu fazia uma coluninha no canto e falava assim, ó, primeira aula. Hoje, na primeira aula, a gente vai fazer folhinha do dia. Na segunda aula vai ser matemática. Nós vamos falar de, sei lá, adição. Na terceira aula vai ser o jogo, a brincadeira tal. Na quarta aula, depois vai ser o recreio. Na quarta aula nós vamos fazer o bingo. Na quinta aula vai fazer educação física. Então eu colocava o roteiro. Nós temos que cumprir esse roteiro. Então, primeiro, aquele no cantinho do quadro serve para organização do pensamento. Alunos que têm TDAH, alunos que têm déficit intelectual, alunos autistas, alunos, até mesmo que não tenha nada, ele precisa de uma organização espacial. Quando você faz isso no cantinho do quadro, ele olha aquilo e ele fala, opa, agora é isso, agora é aquilo, peraí que eu vou tirar o caderno disso, vou tirar o caderno daquilo, hoje tem bingo. E aí eu falava, ó, se falar muito, eu não conseguir dar minha aula de matemática,
eu termino na aula do bingo e o bingo é menor. Ou eu termino aqui e aqui vai ser menos aula aqui. Então, eu tenho que cumprir o meu horário. Então, zíper na boca. Então, muitas vezes, quando eles estavam muito agitados, porque criança é assim também, né, gente? Tem dia que eles estão ligados 11h20. Aí eu falava assim, vamos respirar, solta o ar. Isso depois do recreio era de praxe. Respira, solta o ar. Tá, agora abaixa a cabeça que eu vou contar uma história para vocês. Então, depois do recreio ou depois da educação física, que eles vinham muito agitados, eu fazia eles respirarem, abaixa a cabeça, fecha o olhinho e imagina a história que eu vou ler para vocês. E eu sempre contava uma historinha. Na parte mais legal da história, eu parava e falava, amanhã eu termino. Eles queriam ter um troço, porque aí no dia seguinte ninguém queria faltar para ouvir o final da história. As mães viviam me perturbando por causa disso. Mas enfim, isso é planejamento. Quando eu chego com o meu planejamento pronto, com o meu plano de aula pronto, com o meu esquema pronto do que eu vou fazer em cada horário, o aluno vê que, opa, a professora não veio para brincar, ela tem o que passar pra gente, ela planejou isso daí. E quando ele percebe que o professor planejou aquele conteúdo, o respeito que ele tem por você é outro, porque ele sabe que você vai ter que cumprir a meta dele lá. Então, isso funciona e muito também, e é bem legal. Pelo menos dá certo comigo. Outra dica. Hoje eu só tô nas dicas. Depois eu abro para pergunta para vocês, tá, gente? Outra dica. Painel do incentivo. Eu já fiz isso daqui com uma turma extremamente agitada e deu certo. No painel do incentivo, a gente tinha assim... todo final do dia tem o nome de todos os alunos, segunda a sexta-feira, tá? Um quadrinho com o nome dos alunos, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Então, no final do dia, terminando assim o dia, a gente fazia uma avaliação. Quem aqui desses aluno fulano de tal? Fulaninho lá, a Ana. A Ana, ela veio com a tarefa pronta? Veio. A Ana se comportou bem hoje? Sim. Ela copiou toda a matéria? Sim. Ela ficou bonitinha, comeu lanche, nananana? Sim. Ela merece estrelinha? Sim. Aí eu colocava estrelinha pra ela lá. O fulaninho de tal, esse menininho aqui, ele fez a tarefa? Não. Então ele já não merece, não fez, já não cumpriu o acordo. Ele não fez alguma coisa, não sei o que, tá. E aí eu ia preenchendo de segunda a sexta. Na sexta-feira, quem tem todas as estrelinhas, eu pegava e dava um adesivo, colocava um adesivinho na mão, alguma coisa assim. Naquele que ficou, porque quando um aluno, por que não funcionou isso sempre? Porque, por exemplo, na terça-feira ele não levou tarefa. Aí ele já vai falar, eu já não vou ganhar na sexta-feira o meu adesivo porque eu não fiz tarefa terça. Então, assim, eu falava para eles, olha, dependendo do pacote, se você depois fez a tarefa, se você correu atrás, se você melhorou o seu comportamento, você ainda tem chance de ganhar. Então, eu ainda fazia uma coisa assim, para que todo mundo, no final das contas, acabasse ganhando, né? E eles amavam isso e funcionava. Mas, final da aula, todo dia eu tinha que fazer isso. Então, quando a turma é muito agitada, esse painelzinho aqui ajuda. É meio cansativo, mas ajuda. Mas vamos lá. Aí, eu recebi umas perguntas na caixinha que eu fiquei preocupada. Por exemplo, o que fazer quando o aluno rasga a advertência? Gente, ele tem acesso à advertência? É isso que eu não cheguei a entender. Porque como que é a advertência lá na escola? Sempre foi. É assim... A gente tem um representante de turma, aí eu já estou falando de sexto ano em diante, tá? Pode ser até com quarto, quinto ano funciona, mas vamos lá. A gente tem uma ficha de ocorrência, tá? Uma fichinha falando o que ele não seguiu no regimento. Posso até mandar o modelo para vocês, o que ele, no nosso regimento, o que o aluno foi contra o nosso regimento e tal. Aí o professor marca um xizinho, escreve lá na observação o nome dele e tal. O representante de turma leva esse aluno lá na sala da direção, do vice-diretor. O vice-diretor pega aquela ocorrência, senta o aluno, manda o representante embora e conversa com ele. Peraí, por que você fez isso? O que aconteceu? Parará. Bate um papo com ele ali. Dependendo do caso,
Se é assim, primeira vez, é só uma conversa. Segunda vez, comunica a família. Terceira vez, ele vai em casa e só entra na escola com o responsável. Então, existem critérios, né? A gente não pode banalizar uma ocorrência. Então, lá na escola tem esses critérios aí. Aí, o que acontece? Depois que tem essa tirinha, essa ocorrência, o aluno nem rela a mão nesse papel. É por isso que eu não entendi do aluno rasgar a advertência. Ele nem rela a mão nisso. Porque essa ocorrência, quem faz é o professor, manda para o vice-diretor. O vice-diretor, ele fala com o aluno, o vice-diretor, ele entra em contato com a família, se for o caso. Então, não tem muito a ver. Eu, por exemplo, quando não tenho a diretora, ou quando o vice não está lá e sobra para mim, eu pego, ligo pro pai, pra mãe, eu chamo pelo WhatsApp, porque eu tenho o telefone de todo mundo da escola. Aí a mãe responde, eu falo, olha, tiro foto da ocorrência e mando pro responsável e falo, olha, aconteceu isso na escola. Aí eu marco nas minhas anotações particulares aquela ocorrência, na minha pasta de chamada, pego esse papel e mando para a secretaria e arquivo na pasta dele. Então vai chegar um momento que, se tiver muita ocorrência na pasta dele, em escola pública a gente pode mandar o nome dele para o colegiado e o colegiado vota se esse aluno continua na escola ou não. Ah, mas não pode transferência. Peraí, deixa eu explicar como é que funciona, o que tem no regimento do Estado de Minas Gerais. Você pode sim dar transferência, mas tem que mandar esse aluno para uma escola próxima à casa dele. Então, vou dar um exemplo. O aluno está estudando lá na nossa escola e ele mora do lado da minha escola. Aí, ele, sei lá, levou 10 ocorrências, já chamou a mãe, já não tem mais o que fazer. Então, aí eu ligo para uma escola próxima, do lado da nossa, e falo com a diretora, olha, eu tenho um aluno aqui que a gente está dando a transferência para ele. Você pode receber ele aí, por favor? Que tem vaga na série e tal? Ela fala, tem. Aí eu mando esse aluno para ela. Quando essa diretora tem algum problema com o aluno, ela faz a mesma coisa. Ela liga para mim e fala, Ana, eu tô com um aluno aqui que já chegou também no limite, não tem mais como ficar aqui. Posso mandar ele para sua escola? Você arruma a vaga para ele? Arrumo, manda vir. A gente tem que fazer essa troca. Então o aluno, então ele foi expulso. Eu não gosto muito da palavra expulso. Porque expulso seria se eu mandasse ele vai embora e se vira. E não vá assim. Eu mando ele para uma outra escola. Eu já aviso que estou mandando para outra escola, porque o aluno precisa sentir que o que ele fez está errado. E quando ele vai para uma outra escola, ele fala, opa, aqui tem que ser diferente, porque é uma última oportunidade que eles me deram. Então eu tenho que melhorar o meu comportamento aqui. Isso funciona e muito. A gente manda para essa outra escola próxima, mas é um acordo que a gente já fez entre nós ali, entre a direção, e que dá certo. Então, gente, mas isso assim, último do último caso. Sabe por quê? Às vezes acontece de aluno, por exemplo, às vezes eu tenho um aluno do 6º ano que está com amizade com um aluno do 1º ano do ensino médio e não é uma amizade boa para ele, não é uma influência boa para ele. Aí o que eu faço? Eu chamo os pais e aviso, olha, seu filho está andando com fulano, ciclano e beltrano. Olha o celular dele, verifica o que ele está fazendo, olha o que ele está fazendo depois da aula aqui, porque no recreio está ficando junto. Aí se o pai pega o telefone, isso já aconteceu, o pai pegou o telefone, viu umas conversas ali que não são legais e chegou em mim e falou, Ana, não dá, eu tenho que afastar meu filho desse menino. Então, vê se você consegue uma vaga nessa outra escola pra mim. Então, às vezes não é nem necessariamente expulsão, porque eu tô mandando ele embora, é pra tirar o menino perto de uma influência negativa pra ele. Então, a gente tem que estudar caso por caso. Quando transferir um aluno, por que transferir um aluno? Não é na hora da raiva, a gente tem que pensar no bem do aluno. Será que se o aluno for para a escola tal, vai ser bom para ele? Será que lá ele vai ter uma influência melhor? Lá tem menos alunos, será que ele pode ser melhor atendido? Ou lá tem professora de apoio? Sabe, a gente tem que ver o que é melhor para o aluno. Não é assim, o professor está cansado, manda embora. Não é nada disso. Eu não sou a favor de expulsão, eu sou a favor de uma transferência que seja
boa e significativa para esse aluno. Tanto que eu sempre digo, não é porque você está indo para outra escola que você não pode voltar. Por exemplo, essa outra escola é até o 9º ano. Então, chegou no 9º ano, primeiro ano você volta. Você vai voltar amadurecido, você vai voltar com outra cabeça, com outro comportamento, para que você não seja mais transferido novamente. Combinado? E, gente, 100% volta melhor. 100%. Sempre o aluno volta com um comportamento bem mais adequado, bem melhor. Isso do ensino fundamental, tá bom? Outra coisa que me falaram aqui que eu fiquei preocupada. 2º ano, tem uma estagiária lá. Para ser estagiária, essa pessoa está fazendo faculdade. Para quem não sabe, quando você tem uma estagiária na sala, ela não pode ficar na sala sozinha com o aluno, ela não pode sair da sala com o aluno, ela não é funcionária da escola, ela é estagiária. Estagiária, ela está ali para observar o comportamento do professor, as atitudes do professor. Sabe aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa live? Que eu ia para a sala assistir uma aula da professora? É isso que o estagiário faz, ele vai assistir a aula e depois vai ter uma aula lá que ele vai ter que lecionar, que ele vai ter que dar ali com aquela turma. Então ele não pode sair dali, ele não é funcionário da escola, ele tem que ficar na sala observando a professora. Parêntese, tá? Aí essa pessoa falou para mim que nesta sala de 2º ano tem aluno lá, uma aluna, não sei, que chora muito, que grita muito, que é super mal educado. E a professora pede para ela, estagiária, sair com essa criança da sala, porque tá tirando o foco dos outros colegas, ela tá agitando os outros colegas, e ela tá me perguntando se isso é correto. Não, isso não é correto. Por que que não é correto? Porque a estagiária está ali, não é para fazer esse serviço. O que a estagiária poderia fazer é pegar essa criança, faz um favor para mim, a professora no caso, fala para a estagiária, faz um favor para mim, pega esta criança que não para de chorar, sem motivo, leva até a coordenação pedagógica e veja o que ela tem, fala para ela conversar com ela lá. É a coordenação pedagógica que tem que receber essa criança e tem que conversar com ela, saber por que ela tá chorando, se ela tá com alguma dor, se os pais estão separando, por que ela tá... É a coordenação pedagógica que resolve esse problema. Não é estagiária, pelo amor de Deus. Estagiário aqui, o máximo que ela poderia fazer é pegar a criança e levar para a coordenação pedagógica. Jamais ficar com a criança fora da sala. Porque e o seu trabalho de observar o professor? Você não fez, você não teve. Você não observou o professor em momento algum. Então não é função do estagiário sair com essa criança da sala e ficar andando para a escola. Mesmo porque se ela saiu e passeou para a escola, amanhã ela vai fazer pior. Porque todo dia ela vai querer sair, passear e vai fazer escândalo dentro da sala, vai gritar dentro da sala, porque assim ela sai e não faz nada. Às vezes é exatamente esse o objetivo dessa criança. Então, tem que dar uma conversa com essa criança. Peraí, por que você tá chorando? O que aconteceu? Alguém te bateu? Alguém fez alguma coisa? Você já não tem mais idade para ficar chorando. 2º ano não é mais idade. Ainda mais, gente, junho. Não tem lógica uma criança em pleno mês de junho estar chorando ou gritando dentro de uma sala de aula. Isso já não é mais para acontecer. A sala já era para estar calma, adaptada, tranquila. Então, assim, tem que investigar o que está acontecendo aqui e isso não é função do estagiário. Ponto. Outra coisa que me perguntaram exatamente o contrário, eu achei essa pergunta muito legal, porque isso aqui é raro, mas tem. E quando a sala tem característica de apatia? Os alunos não opinam nada, não participam nada. Sabe aquela turma assim que morreu e esqueceu de deitar? Então, essa turma eu acho que é até mais, não sei, eu acho que é tão problemática quanto a bagunceira. Sabe por quê? Uma turma apática é uma turma sem proatividade. Você tem que estimular nessa turma criatividade, proatividade, fazer essa criançada trabalhar em equipe, fazer apresentar na frente, você tem que desenvolver teatro, tudo que faça esse povo falar. Isso tudo você vai ter que trabalhar aí na sua sala de aula. Fazer essa criançada trabalhar linguagem oral. Teatro, dança, expressão, apresentar trabalho na frente, trabalhar em equipe, fazer um cartaz de maneira coletiva.
tem que fazer essas atividades para tirar essa turma dessa apatia, porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E outra coisa, aluno apático para mim é pior, porque quando aquele aluno, eu fico preocupadíssima quando eu vejo um aluno mudo na escola, não fala nada, sabe, não tem expressão, não gosto, eu sempre vou lá, o que está acontecendo, por que você está assim e tal. Às vezes é da pessoa ser assim, mas eu particularmente não gosto. Eu fico mais preocupado com esses alunos do que com aquela turma falante, tagarela, que conversa, que brinca, que se solta. Gente, eu até perdi as contas de quantas dicas que eu dei para vocês aí. Mas é isso aí. Eu espero tê-los ajudado. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa? Pode fazer, pode falar. Estamos aqui pra gente bater o nosso papo. Hoje vocês estão muito quietinhos. Deixa eu ver se alguém colocou algum. Parece que eu vi um comentário aqui atrás. Olha o coraçãozinho subindo. Adoro o coraçãozinho de vocês. Ninguém tá comentando nada. Meu Deus, vocês estão muito quietos. Vocês estão muito apáticos hoje. Vou fazer uma aula de teatro com vocês. Concordo, o planejamento é muito importante. Ai, ó, Elisângela, que bom. Gente, outro dia, eu até fiz uns stories aqui, foi na semana passada, eu já nem lembro mais o dia, acho que eu já comentei isso aqui. A professora faltou e eu fui dar aula na sala para eles, eu comentei com vocês isso? E aí cheguei lá e eu falei com eles assim, se eles queriam aula de história ou aula de educação financeira. Todo mundo quis educação financeira, eu fiquei tão feliz, amei, porque tem que ter educação financeira nas escolas. Boa noite, gostaria de saber se o professor de apoio pode intervir na aula da professora regente. Intervir com o aluno dela, com o aluno que ela está ali apoiando. Ela não pode intervir na sala de aula, não pode. Inclusive, eu já tive uma vez um questionamento aqui no Instagram do professor de apoio que estava trazendo material concreto para o aluno dele. Matemática levava... nossa senhora, como é que chama aquela caixa que tem os bloquinhos? Levava aquelas coisas, material concreto. E aí todos os alunos começaram a ficar em cima dele porque queria também. Aí o professor estava achando ruim. Ela está tumultuando a minha aula porque ela fica levando material. Eu falei, não, você tem que combinar com ela e usar esse material com todo mundo. Porque ela está até te ajudando, louco. Isso aí foi bom. Agora ela não pode intervir com a sala inteira não, é com o aluno dela. Sou supervisora em uma turma de 2º ano. Tenho um aluno com diagnóstico de TDAH e TOD. É raro quando ele faz atividade, pois fica sempre andando na sala e atrapalhando os colegas. Como agir nesse caso? Primeiro, TOD virou festa. Todo mundo fala, ele tem TOD. TOD, assim, de cada 10 crianças que falam que tem TOD, uma só que tem. Por que eu digo isso? Quando você vai conversar com a família, você vê que a família não tem rotina, ele dorme a hora que quer, ele come a hora que quer, ele faz o que ele quer, não tem limite. E quando uma criança não tem educação em casa, ele não tem rigidez em casa, disciplina em casa, organização em casa, ele apresenta comportamentos de TDAH e de TOD. Então, antes de afirmar que esse aluno tem TDAH e TOD, e tadinho, às vezes ele tá até tomando um remédio e nem precisava disso, viu? Primeiro tinha que investigar a família. A família tem um roteiro, ele tem horário para acordar, com quem que ele fica a tal horário, ele faz atividade física, ele faz um exercício físico, um karatê, um judô, que isso é ótimo para quem tem TDAH e TOD. Ele precisa de rotina. Se ele tiver tudo isso na família, se a mãe for firme, aí sim a gente pode falar que ele tem TOD. Por quê? Eu digo isso para você. Eu tive um aluno uma vez que entrou na escola, que eu era diretora, na 4ª série. E esse menino, a mãe já chegou falando que ele não obedecia à mãe, que ele não fazia... Chegou na escola, a apresentação da mãe para mim foi essa. Esse meu filho aqui, ele não obedece ninguém, ele não me obedece, ele faz o que ele quer, ele acorda a hora que quer, ele não... Aí eu falei, olha, mas aqui tem regra, e não é assim que funciona. Aí esse menino, na 4ª série, a mãe chegou, falou tudo isso pra mim. A mãe mandei embora, tal. Chamei o menino, falei, olha,
aqui é o seguinte, tem regra, você tem que trazer tarefa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e aí se uma professora reclamar de você pra mim. Então o menino já levou aquele susto, o menino nunca deu um problema na escola. Ele não respondia pra ninguém, ele não fazia nada. Ele chegava com a tarefa feita, impecável. Aí tá, quarta série, o menino foi embora. Fui reencontrar esse menino no segundo ano do ensino médio, quando eu estava na escola pública. Ele foi para a escola pública, esse menino, eu não sabia que era ele. E aí, primeiro dia de serviço meu nessa escola pública, eu era supervisora lá, chegou um aluno correndo e falou assim, que você é aqui? Aí eu falei assim, eu sou a coordenadora pedagógica. Por quê? Não, porque tem um aluno lá na sala e ele pegou a carteira e jogou no professor. Eu falei, jogou carteira no professor? Ele falou, é. Eu falei, vamos lá. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu entrei na sala, eu olhei, eu falei assim, quem jogou a carteira no professor? Quando ele levantou para falar, ele me viu, era o mesmo menino da quarta série, ele murchou, sentou e ficou mudo. Aí eu falei assim, você que jogou a carteira nele? Aí ele balançou a cabeça. Eu falei, o que você tem que falar, professor? Ele falou, desculpa. Eu falei, bom, e que isso não se repita mais. Vem comigo. E chamei ele na minha sala, acabei com ele, falei, peraí, você não é aquele da quarta série? Porque xinguei horrores. Resultado, passou 3, 4, 5 meses, esse menino foi preso porque ele começou a roubar. E para comprar droga, tal, foi internado, e aí é outra história. Só que aí a mãe veio encontrar comigo lá no ensino médio e falou assim, Ana, tô tão feliz porque agora eu descobri que o meu filho tem TOD. Ele não tinha TOD, ele tinha falta de limite em casa. E era evidente isso, porque o TOD, a pessoa tem TOD na escola, em casa, na rua, em qualquer lugar que ele for. E não era o caso. Então, quando a gente afirma que uma pessoa tem TOD, tem que fazer um estudo bem detalhado da vida desse aluno antes de afirmar isso. E cada 10 diagnosticado com TOD é só um, tá? Só fica aí o meu parênteses. Só te elogiar, amo seguir você. Obrigada. Falo que realmente acontece no chão da escola, diferente de algumas pessoas que falam que parece que não estiveram em sala. E às vezes não tem mesmo, viu? É muito fácil a gente encontrar pessoas, profissionais, que não têm experiência com sala de aula. E aí fala assim, eu escuto muito aqui no TikTok, às vezes quando eu dou essas dicas, às vezes uma pessoa manda assim pra mim, você nunca deu aula, né, pra tá falando assim. Aí eu falo, não, só 40 anos. Porque tudo é questão de postura, tudo é questão da maneira com que você trabalha em sala de aula. Então não tem isso. Eu que agradeço, adoro conversar com vocês, bater esse papo aqui toda segunda-feira com vocês. Acabei de receber um aluno que não sabe nem as letras do alfabeto. Como ele está num nível diferente da turma, estou com dificuldade. Peça socorro para a coordenação pedagógica. Essa é a função da coordenação. Mas o que o coordenador vai poder fazer? Vai ter que ver uma pessoa para trabalhar o alfabeto, para trabalhar a alfabetização com esse aluno, já que se for só ele que está fora da sala. Uma coisa que eu fazia na escola que funcionava era ver com... A gente aqui tem PEUB, que é um professor de uso de biblioteca. E normalmente essas pessoas que ficam na biblioteca são alfabetizadoras. São escolas que fecharam de 1º ao 5º ano e esses profissionais foram para a escola regular mesmo, mas do 6º ano em diante. Então colocaram essas pessoas na biblioteca. Normalmente são professores tops, acostumados a alfabetizar, sabe aquele professor raiz? Normalmente são esses. E sempre eles me ajudavam, pelo menos, a alfabetizar esses alunos que não eram alfabetizados. Outra dica é ver uma mãe ou uma avó que já alfabetizou, que poderia ir lá dar uma força, como amigos da escola. Tem muita vozinha que hoje em dia, gente, eu tenho idade para ser vó, então tem muita avó que tá aí boa ainda, firme, que pode fazer esse trabalho e ajudar aí na escola. Vai ser até bom, que vai ser uma ocupação para ela. Então, compensa, dá uma olhada nisso. Ana, eu estou com uma professora que diz
que não aguenta o aluno dela de 5 anos. Ele passou por vários psicólogos e não tem nada. O que fazer? Ela diz que não deixa os alunos quietos. Então, primeira coisa, a coordenação pedagógica tem que conversar com a família para saber o que está acontecendo. Segunda coisa, essa professora precisa conquistar esse aluno. Como que vai conquistar? Por exemplo, num dia que ele ficou legal, chega no final, eu fazia muito isso. Chega no final, você pega a mãozinha dele e fala assim, você ficou tão lindo hoje, mas tão lindo que eu vou fazer uma estrelinha aqui para você. E eu desenhava na mãozinha da criança uma estrelinha, desenhava assim. Ou, gente, o aluno, ele quando é aquele da pá virada, ele olhava aquilo e falava, você viu que a tia fez estrelinha para mim hoje? Você viu que eu fiquei lindo? Mãe, olha aqui, eu ganhei estrelinha, ó, e mostrava para a escola inteira. Isso, gente, é uma bobeira que dá um resultado que vocês não têm noção. Outra coisa, quando chegava no final da aula, assim, às vezes, cada dia eu inventava uma coisa. Eu passava batom. Quem ficou lindo, eu vou dar beijinho hoje. Aí eu dava beijinho na bochecha pra sair com a marquinha do beijinho. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Era na época da Xuxa, tá? Então eu fazia os beijinhos. E eles não podiam nem lavar o rosto. Tinha criança que falava, beija aqui, tia. Aí eu beijava aqui na mãozinha dele e ele saía assim. Isso funciona também. Então eu penso que você tem que dar como é que eu falo pra você? Um reforço positivo. Às vezes essa criança tá precisando disso. Às vezes não tem baixa autoestima. Às vezes ela precisa de um incentivo para melhorar aí o comportamento dela. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Os pais dizem ter regra sim e roteiro. Ué, pede pra ver. Tem regra? Pergunta pra criança. A criança conta tudo, gente. Seu filho falou que não tem. Você tem um cartaz na sala, no quarto pregado com os horários? Tira uma foto, manda pra mim. Fala assim pros pais, gente. Aperta os pais. Coisa mais fácil que tem. Obrigada, amo seus vídeos. Eu que agradeço. Parabéns, você explica super bem. Gente, eu amo dar aula. Eu acho que eu sou melhor professora do que qualquer outra coisa. Eu nasci para ser professora, literalmente. O que fazer quando o professor não cumpre seu plano de aula? Pega o planinho de aula e fala, querido, por que você não cumpriu? O que aconteceu aqui? Faltou tempo? A sala ficou bagunçada? Conta pra mim o que aconteceu e o que eu posso te ajudar. Fala assim pra ele, acabou o problema. Gente, abre o jogo, fala numa boa, sem ofender, sem magoar, sem ser agressivo, mas fala numa boa. Nossa, você é um professor tão exemplar, gosto tanto do seu trabalho, por que será que você não conseguiu terminar aqui o plano de aula seu, não deu tempo? Aconteceu alguma coisa na sala? Fala assim, gente, de boinha. A gente tem mania de, não, vamos ser mais simples, mais objetivo. Cheguei hoje e já estou encantada. Gabi, minha filha também chama Gabi. Você chegou hoje? Ixi! Toda segunda-feira, 19 horas, estou aqui, firme e forte. E outra coisa, agora que eu lembrei, professora que te disse aí que tem um aluno que não sabe nem as letras ainda, eu tenho aquele meu caderno de caligrafia. Se você quiser, me chama aqui que eu mando o link para você. E lá tem 6 vídeos explicando qual o movimento correto para você ensinar o seu aluno a escrever corretamente, tá? Muito bons vídeos, ficou top o caderno e os vídeos, mas tem que assistir os vídeos porque é lá que eu ensino o movimento correto, o que você tem que falar, como que você tem que fazer no quadro. Ficou muito legal isso, tá bom? Pessoal, é isso, eu já falei demais, tô quase 1 hora com vocês. Segunda-feira a gente volta. O que fazer quando o professor não entrega o caderno de registro para visto da coordenação? Suas explicações são excelentes. Enviei para a minha diretora e ela também amou e comprou até um curso seu. Ai, que legal. Olha aqui, quem que perguntou? Não sei que ela Oliveira, Caetê Oliveira. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu faço? Eu chego na sala, o professor tá dando aula, né? Aí eu falo para ele assim, presta o caderno de plano agora para eu dar uma olhadinha. Acabou. Só pega na hora, entendeu? Aí ela vai falar o quê? Não trouxe? Mas como assim, você não trouxe o caderno de plano de aula? Então ela não tem como falar isso. Então ela tem que dar o caderno para você. Então é só você chegar na hora da aula. Dá certo. Ou era até melhor. Às vezes eu falava assim, olha aqui, me empresta seu caderno de plano, eu vou sentar lá atrás e já vejo e já te entrego. Aí você aproveita e já assiste a aula da pessoa, entendeu? Do professor.
De boinha também, não tem problema não. Eu amo você, sempre será minha inspiração. Imagina, eu que amo vocês, gente. Vocês são ótimos. Estou indicando seus vídeos e compartilhando com uma porção de amigos, principalmente iniciantes. Eu acho que é bom mesmo, porque eu tô preocupada com esse professor. Tem muito professor bom, iniciante, desistindo de dar aula porque não sabe, porque não foi orientado, porque não tem uma pessoa para ensinar esse professor a dar aula, coitado. Desculpa, só consegui chegar agora. Natália, vai ficar gravado, bem, pode assistir depois. E é isso, pessoal. Amei estar aqui com vocês. Depois eu vou colocar uma caixinha pra gente ver do que a gente conversa semana que vem. Do que vocês quiserem bater papo, estarei aqui. Um beijo no coração. Muito obrigado por estar com você aqui. Eu sou muito objetiva mesmo, não sou de fazer hora não. E eu falo demais da conta. Nossa, falo horrores. A live vai ficar gravada? Vai. Sou professora iniciante, preciso muito dessa live. Inclusive, tem uma playlist que chama Professores. Essa playlist tem atividade, tem o que se trabalha em cada série. Nossa, tem muita coisa legal para professor iniciante. E lá tem um vídeo falando 7 dicas para você dar aula, né? Para você ter disciplina em sala de aula. Algumas até eu repeti aqui, mas tem algumas que estão aqui que não estão lá. Aí depois você dá uma olhada também, que é bem legal. É isso aí, pessoal. Eu adoro vocês também. Fica com Deus. Até a próxima, até segunda-feira. Tchau.